Pronto aí, pessoal? Pronto. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi estabelecido em 1494. Entre quem? Vocês lembram? Cristóvão, isso aí? Não. Foi depois de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi o primeiro a chegar, o primeiro europeu a chegar. Foi Portugal e Brasil. Portugal e Espanha, né? O Tratado de Tordesilhas, eles dividiram o mundo entre si. Primeiramente, eles pediram a intermediação do Papa Alexandre VI para poder definir de quem seriam as terras. Até então, o pioneiro nas grandes navegações era Portugal. Portugal vinha contornando o périplo africano. Em 1498, um sujeito ele vai conseguir contornar o périplo africano e chegar nas Índias. Portugal, pioneiro nas grandes navegações, buscando uma outra rota para chegar no Oriente, para buscar as famosas especiarias. Até então, a rota por dentro era controlada pelos reinos ali italianos, pela cidade de Florença e Veneza, duas cidades importantes ali, marítimas da Itália. Então a galera saía dali da Itália, geralmente, ia até o Oriente, buscava as especiarias e vendia na Europa. Mas só que com a queda do Império Bizantino, do Império Cristão Oriental, em 1453, essa rota se tornou um tanto quanto perigosa, porque ela passou a ser controlada pelos árabes, pelos muçulmanos, pelo Império Islâmico. E aí os europeus começaram a buscar outra rota, especialmente Portugal. Portugal começa ali, margeando a costa africana, tinha o Cabo das Tormentas lá na ponta da costa africana, que eles ainda não haviam conseguido atravessar, até que o sujeito pela primeira vez consegue contornar o périplo africano, aquele cabo, muda o Cabo das Tormentas, que se torna o Cabo da Boa Esperança, e chega nas Índias. Quem que é esse sujeito que consegue fazer essa rota? Não, Cristóvão Colombo foi um italiano que, navegando pelas frotas espanholas, ele chega na América, em 1492. Foi a única vez que ele foi primeiro na história. Depois ele virou vice. Tá certo. Qual time que é vice? Aliás, era vice, agora nem vice ele é mais. O Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama foi o primeiro a contornar o périplo africano, foi a primeira vez que ele conseguiu ser primeiro alguma coisa. Ele chega lá na Índia, ele volta, quando ele chega em Portugal, o rei de Portugal fica tão feliz, Dom João, que acaba dando um título para o Vasco, que é o título de vice-rei das Índias. Desde então o Vasco passou a ser vice do Flamengo. Agora nem vice ele está conseguindo mais, ele anda frequentando divisões subalternas ali. E depois, né? Na verdade, isso foi depois de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492, bem antes. E logo que o rei de Portugal, Dom João, na época, descobriu que o Cristóvão Colombo tinha chegado aqui, ele já desesperou. Porque Portugal era pioneiro nas grandes navegações, vinha contornando a África. Portugal já suspeitava que tinha terras mais para o oeste. E aí Portugal começa a pressionar, começa a criar, a desenvolver um imbróglio ali entre Portugal e Espanha. O rei de Portugal, inclusive, ameaçou o rei da Espanha, o rei e a rainha da Espanha na época, de Leão e Castela, Fernando e Isabel. E acabou que Fernando e Isabel recorreram ao Papa, porque o Papa era o líder supremo, e estávamos ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Por mais que Portugal e Espanha já tivessem se tornado estados absolutistas, ainda tinha o BO ali. E os dois estados eram católicos, eram religiosos. Aí o Papa Alexandre VI vai intermediar, ele vai estabelecer uma bula, interpreta, e depois vai dar origem ao Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o mundo em dois. Uma parte do mundo ficou com Portugal, outra parte ficou com a Espanha, do mundo conhecido até então. E aí boa parte da América ficou pertencendo à Espanha, da América Central até a América do Sul, que hoje nós conhecemos como América Latina. E uma parte do litoral ali, que depois acabou sendo descoberta, entre aspas, por Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500,
que ele descobriu ali o Brasil, que é uma faixa litorânea da América do Sul. Depois Portugal vai expandindo os seus domínios, a gente vai ver como que se dá isso, né? Então, o Tratado de Tordesilhas trabalha com a questão de fronteiras, né? E será que é correto dividir o mundo dessa forma? Será que isso é certo? Não tinha ninguém morando aqui na América quando portugueses e espanhóis aqui chegaram? Esses povos que aqui moravam, não eram eles os donos da terra? Como é que funciona o direito de propriedade? É quem chegar e dominar através da força das armas de fogo é que manda no negócio? Sim. Até então era. Quem tinha mais poder conseguia Por ajudar. quê? Que agora mudou. Por que agora mudou? Leis? Oi? Leis? Naquela época também tinha as leis. Mas as leis eram diferentes. Então, as leis mudaram. Mas mudaram beneficiando quem sempre? Rei. Homens brancos, europeus, né? O direito de propriedade agora é um direito quase sagrado do sistema capitalista. E os índios continuam a ser considerados não os donos das terras. Tanto que tem problemas e BOs em várias terras indígenas do nosso país, terras demarcadas. Continuam não? Onde? Nesse texto ali, na segunda linha, vai passando. Nessa linha. Aqui? Onerosa. Professor, deixa eu te perguntar. Não é sobre a matéria, mas é sobre o que você trabalha. A filosofia existe? Tipo, o saber existe? A filósofos questionam isso, né? Temos nihilistas que dizem que é impossível você conhecer qualquer coisa. Não é possível conhecer coisa alguma. Mesmo se fosse possível conhecer, não seria possível ensinar, comunicar isso. Mesmo se fosse possível comunicar, não seria possível compreender. Então, tem Gorgias, um filósofo sofista antigo, que fala sobre isso, ele é um niilista. Depois tiveram vários outros filósofos ao longo do tempo que disseram que é impossível a gente ter conhecimento algum. Tudo que a gente acha que conhece não passa de pura ilusão. Algumas vertentes filosóficas falam isso, né? Então, é uma fronteira de por a fora, vai estabelecer a questão do direito internacional. Esse direito internacional acaba favorecendo a galera europeia, o branco, né, colonizador, não leva em consideração outros povos. Depois vai acontecer também, a gente vai ver a divisão da África, da Ásia. Mas esses tratados já são bem mais antigos. Em 2100, as cidades-estados de Lagash e Uma, na Mesopotâmia, na terra entre rios, ali próximo ao Oriente, na verdade, o Oriente Médio, na terra sagrada para as três grandes religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Eles marcaram uma divisa entre elas com uma placa de pedra. Foi a primeira que você tem registro, a primeira divisão de alguma coisa, né? Depois, em 387 d.C., temos a paz de Acelizena, que dividiu a Armênia entre os impérios persa, sassânida, Pérsia que hoje é o Irã, né, e o Império Romano do Oriente, que é o bizantino. O Império Romano do Oriente, inclusive, vai cair em 1453, e isso vai ser determinante para que aconteça aí as grandes navegações à busca de ir para as Índias Orientais por outras rotas. Em 1266 nós tivemos o Tratado de Perth, né, que dividiu as ilhas Shetland e Orcades entre a Noruega e a Escócia. No século XVIII, 1769 d.C., teve o Tratado de El Pardo, que resolveu disputas marítimas aí, e comerciais entre os espanhóis e os britânicos na América, formou o que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. E a outra parte ficou com os espanhóis, ali o México para baixo, né? E acabou que também depois ainda teve mais disputas ainda, e os Estados Unidos ainda pegou mais terra dos espanhóis e do México também, né? Em 1750, no século XVIII, nós tivemos o Tratado de Madrid, que redesenhou os limites das colônias na América do Sul. E nesse tratado aqui, no Tratado de Madrid, o Brasil começou a se formar tal como era hoje. No começo, lá com o Tratado de Tordesilhas, só o litoral era do Brasil. Com o Tratado de Madrid, a coisa se adensou mais para dentro. Então aumentou a parte que era de Portugal e formou-se quase o que hoje nós conhecemos como Brasil. E teve um último ali, que foi o Acre. O Acre foi em 1904, 1905, agora não me lembro. Foi a última região anexada do Brasil. O Acre pertencia à Bolívia, diz que
galera que gosta de estudar fala que o Brasil trocou o Acre por um cavalo, né? Os bolivianos dão um cavalo para eles deram o Acre para a gente. E hoje tem uma região também ali perto do Acre ali, que pertence, se eu não me engano, ao Peru, que quer ser anexado ao Brasil, porque o Peru não dá assistência para eles lá, né? Eles querem dar para a gente porque o Peru não dá para eles. Eles querem se ligar a nós. Em 1835 nós tivemos a Conferência de Berlim. Aí na Conferência de Berlim, líderes europeus dividiram a África, né? Cortaram a África igual a pizza ali. Não sei o que é um pinto. E dividiram principalmente, a maior parte das colônias ficaram com Inglaterra e França, que eram as duas maiores potências. Mas um dos reinos que atuou ali, que mais matou africanos, foi o reino belga, do Leopoldo II, matou mais de 10 milhões de africanos, maior até que o genocídio dos judeus durante o nazismo, que foram 6 milhões. Tinha que seja um professor cinzeiro de Cristo Colombo desembarca. Cristóvão Colombo desembarca no Caribe, numa ilha aqui no meio de São Salvador. Então, tanto Portugal quanto Espanha reivindicaram ter descoberto e, portanto, possuir novos territórios. Descoberto do caralho, né? Tinha gente morando aqui, descobriu, foi porra nenhuma. Eles invadiram, né? Para evitar uma guerra onerosa entre esses dois impérios, católicos rivais, os dois eram católicos, tanto Portugal quanto Espanha, o Papa Alexandre VI foi chamado para arbitrar. Ele estabeleceu a bula, a Interquetra, que depois virou o Tratado de Tordesilhas, né? Então, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em dois setores, o espanhol e o português. Depois, isso aí foi revisto. Portugal, aliás, Inglaterra e França começaram a questionar. Eles começaram a perguntar onde que está na Bíblia lá que Deus dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Não tem isso na Bíblia. Então não é da Espanha. Aí eles justificaram com isso para poder invadir e dominar outras regiões, porque a África e a Ásia vão ser praticamente todas elas divididas entre Inglaterra e França. Chega ali no século XIX, 2/3 do mundo quase pertenciam a esses dois países. Espanha e Portugal tinham perdido boa parte dos seus territórios. O Cristóvão Colombo desembarcou no Caribe, numa ilha aqui no meio de São Salvador, pensando ter alcançado o leste da Ásia. Ele achou que tinha chegado nas Índias, porque esse era o objetivo. Né? O Colombo e sua tripulação chamavam os locais de índio, né? Os povos que moravam aí, por isso que os índios têm esse nome. A bula papal, Interquetra, deu depois origem ao Tratado de Tordesilhas. Foi um tratado firmado na Espanha, entre Portugal e Espanha. Né? A América do Sul foi dividida. Parte dela passou a pertencer a Portugal e a maior parte ficou com a Espanha. Por isso, a maior parte da América Central do Sul fala espanhol, né? Então esse limite deve ser desenhado à distância de 370 léguas, né, a oeste das ilhas do Cabo Verde. Essa parte a leste ficou pertencendo a Portugal e a parte a oeste passou a pertencer à Espanha. Assim foi dividido o mundo e isso deveria ser questionado, né? Mas não se questiona, apesar de que hoje em dia tem muita gente levantando essa questão, mas historicamente foi assim que aconteceu e a galera justifica que essas terras aqui hoje pertencem a isso. Os povos indígenas, que são os povos originários daqui, vão haver navios. As terras que eram deles, a mesma coisa aconteceu na África, a mesma coisa aconteceu na Ásia. Os africanos dizem que quando os europeus chegaram lá, eles eram donos da terra e os europeus chegaram com a Bíblia na mão. Hoje, são os europeus que são os donos da terra e os africanos estão com a Bíblia na mão. Então, infelizmente foi isso que aconteceu. Usaram a religião, usaram até o Papa, no caso de Portugal e Espanha, para poder arbitrar o negócio e justificou essa dominação com um caráter sagrado, né?